Na live passada, na pregação passada, nós vimos o que era a motivação de Paulo. Paulo se alegrava por ver o evangelho sendo propagado. Isso, né, com base ali Filipenses 1, basicamente todo Filipenses 1, Paulo vai dizer isso, ele via o evangelho na vida dos filipenses, a comunhão que eles tinham. Paulo, por se lembrar dos filipenses, se alegrava e dava graças a Deus, agradecia a Deus. Por quê? Porque eles tinham essa cooperação e o evangelho estava sendo propagado. E até mesmo Paulo, estando preso, certo? As pessoas, ao falar mal do motivo de Paulo, proclamavam Cristo. Diziam o motivo de Paulo ser preso e, com isso, acabavam falando de Cristo, né? Assim, Paulo se alegrava porque o evangelho estava sendo difundido. Com certeza também isso ele fez para motivar os irmãos. Ele queria empolgar os irmãos de Filipos que estavam passando por aquela situação de desespero, né? Perseguição, falsos mestres em volta, judaizantes em volta, Paulo preso, aquele que plantou a igreja. Então ele queria motivar, ei, se alegrem porque o evangelho está sendo propagado. E isso é o mais importante. Isso deve ser o motivo da alegria de vocês, certo? Também, lá em Filipenses 4, a gente vai ver que Paulo foi capaz de passar o que ele passou, de suportar o que ele suportou, porque Cristo o fortificava. Então, Paulo não estava preso pelas alegrias em si, né? Preso no sentido de estar preso às circunstâncias, né? Ele não estava olhando só para as circunstâncias, certo? Ele já soube viver em abundância, ele já soube viver em necessidade. E tudo isso porque a sua força não estava em si, ele não era simplesmente influenciado pelas circunstâncias, mas era Cristo que o motivava. Era Cristo quem lhe fortificava. Então, ele encontrava força e a motivação dele nisso. Então, isso tudo é importante que nós venhamos a fixar na nossa mente. É importante também que essa alegria, né, ela é consequência de ver Deus glorificado. Deus é glorificado quando o evangelho é pregado. A alegria não vem do nada, a alegria não vem por nada, não é uma alegria vã, não é uma alegria tola e nem uma alegria efêmera, né, como nós temos. Mas é uma alegria fundamentada em coisas celestiais, em motivações e objetivos e todas essas questões celestiais, que era o Senhor da Glória ser glorificado, Jesus ser enaltecido. Ok? Hoje nós vamos ver o título da pregação, se podemos dar assim, é Homens de Honra. Homens de Honra, né? Uma referência aí a um filme muito legal. Então, já aproveitando, assistam, é bem legal. Homens de Honra. Então, Homens de Honra, por quê? Porque Paulo vai dar exemplos de homens a serem imitados, homens a serem seguidos, homens que as pessoas deveriam se inspirar e o imitarem, certo? Várias vezes Paulo traz essa questão de imitar alguém como um modelo, como um exemplo de comportamento, de fé, de manifestação do testemunho. Em 1 Coríntios 4,16, ele vai dizer: peço
que vocês sejam meus imitadores. Em 1 Coríntios 11:1 vai dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então nós vemos aqui Paulo dizendo: ei, me imitem, mas não só por mim, mas porque eu sou imitador de Cristo. A base fundamental aí da imitação deveria ser Cristo. Paulo, então, ele é como uma seta. Paulo, ele direciona a imitação que deveria ser focalizada para Cristo, beleza? A Efésios, também Paulo fala isso, para os Efésios: sejam meus imitadores como filhos amados. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, Paulo vai dizer: vocês se tornaram imitadores de Cristo. E como foi isso? Recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos. Então, como as pessoas se tornam imitadores de Cristo? Recebendo a palavra com alegria, né? Então, como é que nós imitamos a Cristo? Ao receber a palavra. Portanto, há essa motivação para a felicidade e para sermos imitadores, né? Porque é inevitável que imitemos alguém. Sempre vamos ter alguém que nós estamos almejando, sempre vamos imitar alguém que nós admiramos, né? No futebol, se você gosta de futebol, você pode admirar o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Ibrahimovic, por suas habilidades, né? Futebolísticas, por seus passes, pela forma como eles jogam, né? E você vai buscar imitá-los. Você vai comprar a camisa do time deles, você vai admirar o time, você vai ver os campeonatos lá, todos que passam, né? E vai gostar de vê-los. E vai se inspirar de alguma forma neles quando você for lá fazer seu racha canela na igreja, né? Então, você está jogando nada, mas você está se comparando ao Messi. Você está jogando a bola quase embarcando, mas está inspirado a jogar como o Ibrahimovic. Por quê? Porque nós vamos imitar conscientemente ou inconscientemente. Nós vamos ter esses padrões de imitação, nós vamos ter essas pessoas que nos inspiram naquilo que nos agrada, naquilo que nos dá motivação, naquilo que nos causa alegria. E nós percebemos que há um valor nessa pessoa que é imitada, né? Nós percebemos que nós vamos atribuir valor àquilo que a pessoa me direciona. Por isso que eu a imito, né? Porque eu quero ser um imitador do Messi, porque eu quero melhorar o meu futebol, né? E eu gosto de futebol. Então, assim, eu imito, eu admiro e eu, sei lá, faço essas coisas, né? A questão é, você não vai só desejar aquilo que a pessoa tem, suas habilidades, sei lá, sua beleza, aquilo que ela tem. Você vai desejar ser a pessoa. É como se, ao observar a habilidade dessas pessoas, você desejasse ser essa pessoa. E assim você vai moldando o seu comportamento. Nós buscamos imitar aqueles que atribuímos destaque, aqueles que atribuímos algum tipo de valor. Nós almejamos ser mais do que somos ao imitar aqueles que consideramos ou que conquistam coisas que desejamos, né? Você talvez admire uma pessoa trabalhadora
que consegue um bom trabalho, que é promovida. Por quê? Porque aquela pessoa demonstra padrões, demonstra comportamentos que você quer para sua vida, mas porque você queria ser como aquela pessoa, né? E você vai buscar imitá-la de alguma forma. Pode ser o que for, né? Geralmente é alguém bem sucedido. Geralmente nunca é uma pessoa que é ignorada. Geralmente, nosso padrão de imitação, nosso padrão de se espelhar, né, para imitar, geralmente é uma pessoa que é bem sucedida, mas dificilmente é um motorista de Uber que trabalha o dia inteiro para sustentar sua casa com 4 filhos e sua mulher. Nossos padrões, muitas vezes, são aqueles que, para o mundo, são admiráveis, são dignos de louvor, né? São as pessoas que conquistaram muito, já estão ali num patamar elevado e são esses que nós geralmente buscamos imitar. Mas não o cara que trabalha, que soa, que não ganha tanto, mas que é fiel ao trabalho, que é fiel à esposa, que sabe sustentar ali, né? A mulher que é fiel ao marido, vive ali numa submissão bíblica, né? Esses modelos precisam ser os modelos que nós precisamos imitar, precisamos ver, não só esses modelos que têm grande pompa. E é justamente o que Paulo faz. Paulo não vai falar de pessoas de grande pompa. Os exemplos bíblicos, né, que Paulo vai trazer, e os exemplos bíblicos são pessoas que nem sempre tinham muito a inspirar. Eram pessoas que seriam rejeitadas, eram pessoas que seriam negligenciadas, né? Elas não nos inspirariam, né? Nenhum coach iria pegar aí a Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, iria talvez mostrar aí como um modelo de inspiração, né? Porque muitas vezes falar que nem todos alcançaram seus objetivos. Eles não viram seus objetivos serem cumpridos, né? Eles tinham só uma fé, né? E muitos morreram, muitos foram perseguidos, muitos nem seriam tão modelos de inspiração, porque alguns nem alcançaram seus objetivos. A Bíblia nos motiva a imitar homens por aquilo que está para além do que vemos, porque o essencial é invisível aos olhos, como diz aí o Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe. A Bíblia vai nos levar a ver homens que não somente estão demonstrando as coisas, né, mas tem algo a mais que é invisível aos olhos e é o que realmente é essencial, é o que realmente é primordial, aquilo que traz a fé, aquilo que é uma demonstração de fé, né? É para isso que a Bíblia nos direciona a olhar para a fé do homem, a fé que nem sempre podemos ver, né? Mas está ali sendo demonstrada e mostrada como real através de como ele vive e através da sua profissão de fé, da sua manifestação de fé, das suas obras, né? Afinal, a fé vai manifestar obras que são condizentes com ela. Porém, essas obras apontam para essa fé. A gente não fica limitado a ver somente essas obras, porque essas obras que muitas vezes são negligenciadas pelo mundo são vistas como loucura, tolice ou inutilidade. São coisas que não ganham outdoors estampados ou propagandas. As obras dos homens que glorificam
a Deus nem sempre serão reconhecidas ou aplaudidas. E buscar algo que não traga aplausos é uma força contrária ao nosso coração orgulhoso, né? Nosso coração orgulhoso quer receber aplausos, quer receber elogios, quer receber tapinha nas costas e dizer muito bom, cara, muito bem, né? E a Bíblia muitas vezes nos leva a coisas que não trazem essa pompa, essa toda esse glamour que o mundo tanto vai elogiar, né? Muitas vezes nós mesclamos esse orgulho, né, de querer o elogio com humildade. A gente vai dizer, não, irmão, glória a Deus, né? Ou foi Deus quem fez tudo, mas por dentro a gente vai estar, uhul, glória a mim, que coisa boa, né? E por dentro vai estar lá o orgulho sendo aviltado, o orgulho sendo alimentado. Então nós temos que cuidar do nosso coração nesse sentido, de não buscar esses aplausos, de não mesclar, de não mesclar não, de não misturar, de não mascarar esse orgulho com uma falsa humildade, né? E é por isso que Paulo vai nos dar vários exemplos de como nós devemos nos portar, certo? E o primeiro exemplo, senão, é Jesus, né? Vamos abrir aí em Filipenses 2, do 2 até o 11. Filipenses 2, do 2 até o 11. Filipenses 2, do 2 até o 11, vai dizer: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Esse modo de pensar aqui é aquela palavra froneo, froneses, né? A mesma disposição mental. Aquela disposição mental que você pensa e está direcionado a agir. Então veja que Paulo já traz aqui, né, um modelo, ele se colocando como modelo. Então, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só espírito e em uma só atitude, né? Paulo evocando, trazendo aqui os irmãos a pensarem em unidade, pensarem em comunhão. A mente do cristão deve estar unida a um só propósito. Não que ele vá pensar todas as coisas exatamente igual. Não que ele vá pensar sobre todas as questões da vida, né? Torcer o mesmo time, gostar das mesmas comidas, vestir as mesmas roupas. Não é esse modo de pensar que Paulo está falando. O modo de pensar que Paulo está falando é aquilo que é concernente à fé, aquilo que é concernente às questões espirituais. Assim, pensamos, né, do mesmo modo como estando direcionados a Cristo. E ele vai dizer, olha, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. E a palavra vaidade aqui é literalmente uma glória vã, uma glória vazia, uma glória que não tem brilho, uma glória que é inútil. Então, não ajam assim. Ajam como? Mas humildemente e considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros, certo? Ele vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aqui novamente também é a palavra froneo, froneses, ou seja, tenham a mesma disposição mental de Cristo, imitem a Cristo. E ele vai cantar um hino, aqui é um hino, né?
que é cantado. O que é que Cristo fez? No que eu devo imitar a Cristo? E olha como ele vai descrever o que Cristo fez. Cristo, que, embora sendo Deus, não o considerou ser igual a Deus como algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e uma morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E qual é o ponto aqui? Jesus sempre foi Deus, Jesus é Deus, e ele não tomou isso como prerrogativa para vir à Terra e se colocar como superior, né? Algumas pessoas vão dizer que esse esvaziar aqui de Cristo é um esvaziar de seus atributos, como se ele deixasse de ser Deus. E o ponto não é esse. Jesus não deixou de ser Deus, né? E o interessante é, o que é se esvaziar? A própria Bíblia nos ensina, se esvaziar é vir a ser servo, é tornar-se semelhante aos homens. E aqui a palavra esvaziar está na raiz da palavra vaidade lá, da glória vazia. E olha aqui a ironia. Os homens procuram uma glória, mas é uma glória vazia, ao ponto que Jesus tinha glória e se esvaziou dela. Ele abdicou de sua glória sem abdicar de seus atributos divinos e se fez semelhante aos homens. A encarnação já foi uma humilhação para Cristo. Encarnar já é humilhação para Cristo, porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador e Ele se fez semelhante ao homem. Ele se fez semelhante à criatura. Isso já é um ponto de humilhação. Isso já é um ponto de esvaziar sem abdicar de seus atributos para se tornar semelhante aos homens. E não só isso, Cristo morreu e morreu uma das mortes mais humilhantes da época, a morte de cruz, né? Se você for ver um filme, uma pintura, a gente sempre vai ver Cristo na cruz com uma tanguinha, uma toalhinha ali cobrindo os genitais. Mas a morte na cruz, as pessoas estavam nuas, que era para ser bem humilhante mesmo, de todas as formas. Não só excruciantemente doloroso, mas moralmente humilhante. Jesus morreu assim por aqueles que ele amou. Jesus morreu assim por aqueles que o rejeitaram, né? Por aqueles que eram pecadores. Mas ele não para aí. Ele morreu, mas ele foi ressuscitado e ele foi glorificado. E a ele todo nome todo joelho se dobrará e toda língua o confessará. E, perdão. E qual é o padrão de imitação aqui? Qual é a disposição mental que nós devemos ter aqui? Ora, se Cristo, meu amigo, se Cristo, meus irmãos, que é Deus, ele se humilhou e se fez servo,
por que não nós? Se Cristo se encarnou, se Cristo foi até a morte, se Cristo morreu numa cruz por aqueles que de fato eram inferiores a ele, porque era criatura, a criatura é inferior, né, a Deus, ele não usou isso como pretexto para não salvar, para humilhar, para se achar superior. Não, ele se fez servo. E a ideia aqui não é que nós vamos imitar o que Cristo fez, porque é impossível. Mas aqui, ó, olha a disposição mental. Qual foi a disposição mental de Cristo? É olhar para aquela pessoa e não se ver como superior, mas até mesmo se fazer escravo, né? Se colocar como se a pessoa fosse superior a si e pensar no interesse da pessoa e amar aquela pessoa. O amor traz responsabilidade. Nós nos tornamos responsáveis por aqueles que amamos. Novamente, citando o Exupéry, nos tornamos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos, né? Se amamos alguém, se cativamos alguém, nos tornamos responsáveis por ele, nos tornamos responsáveis por essa pessoa. Então Cristo amou e Cristo assumiu a responsabilidade de salvar. Assim, se amamos, assim devemos ter essa mesma disposição mental de Cristo, não de rejeitar aquele que nós não gostamos. Porque, convenhamos, nós não vamos gostar de todos da mesma forma. Nós não vamos ter o mesmo interesse de nos relacionar com todos da mesma forma. Mas o padrão cristão é considerar o outro superior a si. O padrão cristão é se fazer servo do outro, ainda que o outro rejeite, ainda que o outro muitas vezes fale mal, ainda que o outro não esteja nem aí, né? Então, a disposição mental que temos que ter é não alimentar a vanglória, não alimentar essa rejeição e desprezo, mas amar o outro e por causa disso se tornar responsável pelo outro e servir o outro. Afinal, Cristo, o Senhor da glória, se fez servo. Cristo, o Senhor exaltado, se humilhou por todos aqueles que creem no seu nome. E se cremos no seu nome, e se cremos em Cristo, devemos agir como Cristo, sem ignorar, sem desprezar o outro, mas servir e amar, porque Cristo fez isso. E se Ele fez, nós não temos desculpa para não fazer. Os outros exemplos de Cristo são Timóteo e Epafrodito. E isso está em Filipenses 2, 19 até o 30. Primeiro, Timóteo. Filipenses 2, 19 a 24. Filipenses 2, 19 a 24 vai dizer: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo
no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor Jesus, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Então, Timóteo, ele não buscava os próprios interesses, ele negava os próprios interesses por causa de Jesus. Timóteo colocava Jesus como mais importante que seus próprios interesses. Ele negava a si mesmo por causa de Cristo, certo? E ele foi aprovado como um filho, né? Como um pai que ensina um filho a andar e o filho está ali andando ao lado do pai, aprendendo com o pai. Era assim a relação de Paulo e Timóteo, como de um pai e um filho. E assim ele foi aprovado no serviço do Evangelho. E esse tipo de homem, esse tipo de ser humano, são aqueles que nós devemos imitar e buscar ser também uma referência para nós. São homens como Timóteo que nós devemos olhar, observar e dizer: fulano, ele abdica de seus interesses pelos interesses de Cristo. Ele é uma pessoa que está sendo aprovada no Evangelho. Ele é uma pessoa que caminha ali e podemos ver o Evangelho se manifestando na sua vida. Vou buscar imitá-lo. Vou buscar me aproximar dele, porque ele é um cooperador do Evangelho. Ele é uma pessoa que está cooperando e está fazendo o Evangelho crescer. São essas pessoas que muitas vezes não são vistas, mas são as pessoas que Paulo nos incentiva a imitar, né? Timóteo é um padrão de imitação. E outro padrão que a gente às vezes talvez nem conheça é Epafrodito. Quem é Epafrodito? Vai dizer, capítulo 2, de 25 a 30. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor da causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Epafrodito foi a pessoa que levou a oferta dos filipenses para Paulo, né? Paulo estava lá preso. E nesse caminho, o que aparenta é que Epafrodito chegou à beira da morte. Epafrodito quase morreu. E assim, Epafrodito se tornou um homem que deveria ser honrado, um homem de honra, porque ele foi um cooperador de Paulo, ele foi um companheiro de Paulo em suas fraquezas e porque ele
não levou em conta a sua vida por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho, ele estava disposto até a morrer. Então, muitas vezes, nós não estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho. Muitas vezes, nós dizemos que queremos seguir a Cristo, mas na primeira chacota a gente já se cala. Na primeira piadinha contra o Evangelho, a gente já fica na nossa. Mas Epafrodito não. Epafrodito não tomou isso em conta e resolveu arriscar a própria vida, porque ele amava Paulo, porque ele queria levar essa oferta e pelo bem do Evangelho, por amor a Cristo. E também Epafrodito apoiou Paulo nas suas tristezas, na sua dor, né? Homens assim, homens que apoiam os outros em suas dores, em suas fraquezas. São homens que devemos imitar, devemos ser, e são homens que devemos olhar e ver como padrões para nossas vidas. Beleza? E o próximo que ele fala é ele mesmo. Vamos aí para Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então, Paulo vai dizer, sigam o meu exemplo e sigam aqueles que seguem o nosso exemplo. Por quê? Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam em coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. E a ideia aqui é: nos tornamos imitadores de Paulo e daqueles que seguem o exemplo de Paulo, porque já existem muitos que são inimigos da cruz, e esses seguem exemplos errados. Esses falam mal do Evangelho e não andam segundo o Evangelho, e não andam segundo o que Deus fala. E o destino desses é a perdição. Então, tem que haver aqui uma diferenciação daqueles que amam a Cristo e daqueles que são inimigos da cruz. Como é que o mundo vai ver se você é um cristão, se você não imita aqueles que seguem o exemplo do Senhor? Se você não segue o exemplo do seu próprio Senhor. E o que ele vai dizer é: sigam o meu exemplo, porque estes, os inimigos da cruz, eles se afastam e o destino deles é a perdição. Esses estarão condenados para todo o sempre. Esses estarão condenados ao inferno, porque são inimigos da cruz. Podem até falar Jesus, mas em seu coração eles estão distantes, né? Ele fala, mas não vive, é um hipócrita. Por outro lado, aqueles que imitam Paulo, aqueles que imitam esse exemplo, qual é o destino deles?
não porque eles imitam, não simplesmente por imitar, mas aqueles que imitam são genuinamente cristãos, porque isso é o esperado dos cristãos imitarem, né? Paulo, Jesus e outros tantos. O destino desses é a cidadania celestial, perdão, onde receberemos nossos corpos glorificados, onde não haverá mais mácula, onde não haverá mais dor, onde encontraremos o nosso Senhor e Ele nos fará semelhantes a Ele. Então, olha só, no capítulo 2, Jesus se humilha, se fazendo semelhante aos homens ao encarnar. Ele morre, ele é crucificado, ele é ressuscitado, ele é exaltado. E os seus imitadores, os cristãos, aqueles que seguem o seu exemplo, serão feitos semelhantes a ele, serão feitos semelhantes ao Senhor em corpo glorificado, em um corpo preparado para viver eternamente com Deus. Nós que rejeitávamos a Cristo em tempos de outrora, estaremos destinados às regiões celestiais, porque Cristo se fez semelhante e agora nos faz semelhantes a Ele em glória. São esses homens que devemos procurar imitar. São esses homens que são dignos de honra, ok? São esses homens que devemos procurar ser e procurar nos inspirar. E aqui eu queria trazer algumas aplicações para vocês. A primeira aplicação é: aquilo que nos alegra mostra a sua motivação. Aquilo que te alegra mostra a sua motivação. Com que você tem se alegrado? Qual é o motivo do seu riso? Filipenses 2:2, Paulo diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo espírito, o mesmo modo de pensar e agindo que nem Cristo. A alegria de Paulo era ver os irmãos tendo o mesmo modo de pensar, estando unidos e imitarem a Cristo. Essa era a alegria de Paulo. Isso era a motivação da alegria de Paulo. Qual é a sua motivação de alegria? O que tem te alegrado? O que tem causado a sua alegria? São coisas meramente terrenas? São coisas que são efêmeras? São coisas que não têm uma ligação com Cristo? Ou você tem se alegrado com o Evangelho, né? Porém, por outro lado, aquilo que nos entristece também mostra a nossa motivação. Em Filipenses 3:18, Paulo vai dizer: Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Aqueles que vivem como inimigos da cruz causavam tristeza em Paulo, causavam sofrimento a Paulo. O que te traz tristeza? Com o que você tem, muitas vezes, se frustrado? São coisas que você não alcança? São coisas que simplesmente é um emprego que você não alcança? É um carro que você não tem? É
é um casamento que não chegou ainda, é uma dificuldade que você está passando, é a saúde que não é como você queria. Onde está a sua frustração? Onde está a sua tristeza? Um pensador, Viktor Frankl, vai dizer: só conseguimos compreender a frustração do ser humano quando entendemos a sua motivação. Ao entender a motivação de alguém, eu entendo aquilo que traz frustração a ele, porque a motivação e eu não conseguir aquilo me traz uma frustração. Ou a minha motivação, aquilo que me motiva, me traz tristeza, me traz uma frustração ao ver que nem tudo funciona assim. Qual era a motivação de Paulo? Era ver o evangelho sendo propagado. E ao ver as pessoas impedindo isso, ao ver aqueles que são inimigos da cruz, Paulo ficava triste. Paulo chorava, tinha lágrimas. O que tem te frustrado? O que tem te trazido tristeza? Analise isso. Analise o que tem te alegrado e o que tem te entristecido. E aí você vai ver qual é a sua motivação. Se realmente é Cristo ou não. Ou se é uma coisa passageira, efêmera. Porque se nós estivermos com os olhos fixos em simplesmente buscar alegria e fugir do sofrimento, vamos entrar numa crise existencial. Vamos entrar numa crise que não saberemos lidar, porque sempre estaremos como cachorros, correndo atrás do próprio rabo e fugindo da própria sombra. Precisamos de uma motivação que esteja para além de nós. E essa motivação deve ser Cristo. E é nisso que eu quero trazer a segunda aplicação. Quem são as pessoas que te motivam? Quem são aquelas pessoas que você está procurando imitar? E não esqueça, não negligencie isso. Você está imitando alguém. Você vive se espelhando em alguém. Quer você tenha consciência disso, quer não. Então, olhe para a sua vida e veja as suas atitudes, a sua forma de pensar e veja a quem elas se assemelham, como o seu modo de pensar, como o seu modo de agir tem refletido naqueles que você se espelha. De quem você gosta de estar perto? Quem são as pessoas que têm contribuído para seu crescimento espiritual? Né? Quando você sai com os amigos cristãos, com a igreja, não pode mais sair, né? Mas vai poder um dia. Mas quando vocês fazem aí agora sua live, ou então seu encontro no Zoom, no Skype, né? Ou etc. O que vocês conversam e como essas pessoas têm motivado o seu crescimento espiritual? Como o comportamento dessas pessoas tem moldado o seu comportamento para te afastar ou para te aproximar de Cristo? Porque muitas vezes, é o que diz, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Muitas vezes, você se sente frio porque suas amizades não te aproximam de Cristo. Porque as pessoas que você está imitando não te aproximam
de Cristo. Porque as conversas que você tem não te aproximam em nada de Cristo. Por mais que seja depois de um culto, por mais que seja com pessoas que se dizem cristãs. Mas algumas vezes, essas conversas são conversas que não diferem em coisa alguma das conversas que você tem no seu trabalho com pessoas descrentes, né? Então, quais são as pessoas cristãs que você tem procurado imitar? E quais são os valores que você tem procurado imitar nessas pessoas? Porque perceba, você vai querer imitar o valor daquela pessoa porque você quer ser como aquela pessoa. E por que você quer ser como ela? Por valores que são cristãos ou por valores que são inúteis, efêmeros e até mesmo, às vezes, infelizmente, pecaminosos, né? Condutas que não correspondem com o que a Bíblia manda, por mais que você esteja saindo com pessoas da igreja, né? O que essas pessoas que você tem buscado imitar têm te proporcionado? Reflita e também seja a mudança dessas pessoas para essas pessoas, certo? Terceiro ponto, transforme sua disposição mental na mesma que Cristo teve. Isso significa não buscar glória pessoal. Isso significa ver os outros como superiores a si. Isso significa servir aqueles que te rejeitam. Por quê? Porque é muito fácil servir aqueles que você dá bem, aqueles que você se dá bem. É muito fácil ser amigo, ser próximo daqueles que têm a mesma conversa, que têm os mesmos papos, que têm os mesmos interesses, porque vocês já estão aí se imitando. Mas aqueles que pensam diferente, aqueles que você normalmente não sentaria junto, são aqueles que você tem que servir, são aqueles que você tem que amar, porque eles não são tão diferentes de você, que também é um pecador, que precisa de Cristo e que foi salvo enquanto não amava e nem queria a Cristo, né? Não podemos estar junto somente daqueles que temos prazer de estar, temos mais afinidade para estar. Busque imitar essa disposição mental de Cristo se relacionando com pessoas que são diferentes de você, né? Que muitas vezes parecem lhe rejeitar e que muitas vezes já lhe deram, já falaram mal de você, já pecaram contra você, mas fizeram tudo isso com Cristo. Nós fizemos isso com Cristo. Você fez isso com Cristo. E ele se fez homem e morreu numa cruz por você, por mim. Quarto ponto é: busque um tutor que lhe seja como pai, para lhe orientar nos caminhos do Senhor. Nós costumamos andar, né, só com a nossa turma, só com a turma de jovens, mas precisamos buscar pessoas mais maduras. Precisamos andar com pessoas mais maduras. Por quê? Porque o jovem, tudo parece certo para o jovem, porque o jovem é burro. Como diria aí o famoso pensador do Choque de Cultura, né? Jovem faz besteira. Então, precisamos andar com aqueles que são mais maduros para que possamos aprender, com eles, né? Para que eles sejam como Paulo foi
para Timóteo como um pai, como um tutor, como uma pessoa que ensina a ele a como ser um padrão, como ser um modelo de comportamento, como ser um modelo de cristão aprovado. Precisamos desses modelos para seguir. Tem que acabar o jovem, tem que acabar o jovem. Quinto ponto. Esteja disposto a sofrer por causa do Evangelho. É muito belo dizer que está disposto a morrer fazendo missões, né? Porque às vezes isso é uma realidade muito distante. E é um discurso bonito, né? Eu quero ir para as tribos canibais e morrer. Mas, convenhamos, às vezes isso é uma realidade distante. Você disse que aí morrer como missionário e não evangeliza nem o Uber que você pega ou a pessoa que está do seu lado, né? Então é meio contraditório isso. Então, quantos jovens não cedem a ideologias, a pensamentos dos professores e dos amigos? E quantos jovens, e nós, até mesmo mais velhos, se calam quando começam a fazer chacota e repreensões por sermos cristãos? Então, temos que estar dispostos a sofrer pelo Evangelho. Temos que estar dispostos a sofrer por Cristo, porque muitos sofreram e esse é o padrão, né? Se imitamos o nosso Senhor, ele sofreu, né? E aqui é o sexto ponto. Os imitadores de Cristo terão o mesmo caminho e destino de Cristo. Cristo sofreu, seus imitadores sofrerão. Cristo foi perseguido, seus imitadores serão. Mas Cristo foi ressuscitado, seus imitadores também serão. Cristo está junto ao Pai, seus imitadores também estarão. Cristo, meus irmãos, vive para sempre. Nós, como seus imitadores, também viveremos. Então, imitem a Cristo, sejam imitadores de Cristo. Passaremos pelo seu sofrimento, mas assim como ele morreu, foi humilhado e foi exaltado, como vimos aí, ele se fez semelhante a um homem e se humilhou, mas ele também nos fará semelhante a ele em corpos glorificados. Então, que possamos ver esses homens que Cristo levanta ao longo de gerações, que Cristo levantou na Bíblia para nos inspirarmos e imitarmos, que Cristo levanta hoje nas nossas igrejas, né? E sejamos esses homens que os outros podem imitar e se inspirar, que sejamos, que tenhamos a mesma disposição mental de Cristo, que imitemos Paulo, que nos inspiremos e imitemos Timóteo e Epafrodito e tantos outros. Então vamos orar, que Deus nos abençoe. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por mais um momento aqui de reflexão, um momento de palavra, um momento de mais conhecimento de Ti. Que essa palavra possa ser internalizada em nossos corações e que possamos viver assim, de forma condizente com a Tua palavra. Sejamos Teus imitadores, tenhamos a mesma disposição mental que o Senhor teve. Que nos inspiremos nas pessoas certas e que imitemos as pessoas certas, Senhor, porque elas nos aproximam de Cristo.
E é no nome dele que eu oro. Amém.